Olá, um poeta completa 3 décadas de exposição. Luiz Augusto Cassas faz uma panorâmica em toda a sua vasta obra e reafirma o talento de inovar sem se perder nos estreitos laços da vanguarda vadia. Publicando longos poemas, verdadeiras odes, Cassas se afirma com uma linguagem rica e cercada de mistérios e inquietações. Todas estas veredas se mostram em nossa conversa de hoje. Na dica de leituras, outras inquietações na análise dos livros Alegria à Prova dos 9, textos de Oswaldo de Andrade selecionados por Luiz Rufato e 21 contos e crônicas do romantismo brasileiro, organizado por Ricardo Lísias. A gente conversa agora com Luiz Augusto Cassas. Cassas, República dos Becos, que eu estou vendo agora pela primeira vez, né, que é o seu primeiro livro de poemas, lançado em 1981, quer dizer, 30 anos. Quer dizer, que balanço faz desses 30 anos de poesia? Como é reler esse livro hoje? Olha, eu terminei de reler essa semana, até porque meu jornal local, o Estado do Maranhão, me convidou para a gente fazer um suplemento, e me deu extremo prazer redescobrir um livro que 30 anos depois me reavivou não só a memória de uma juventude bem mais atrás, mas uma característica lúdica de compreender a poesia e a própria cidade onde eu vivo. E a partir daí também vislumbrar um roteiro que começou ali, que podia ter parado em 1 e 2 livros, mas que foi desembocando até hoje em 18 livros, que são 18 livros publicados, e eu tenho 4, 5 livros inéditos. Agora, é interessante essa sua relação com a cidade, né? Há um apelo muito grande a uma São Luís tradicional, que se moderniza naturalmente e tal, mas ainda há o sentido lúdico da sua poesia com relação a essa cidade, com relação a Alcântara também. Tem um poema belíssimo que você faz para Alcântara, né? Quer dizer, como é que esses espaços aparecem na sua poesia? Olha, eu tenho, dos meus livros, eu devo ter 6 ou 7 livros que são dedicados a São Luís e um livro sobre Alcântara, né? Que é como uma irmã siamesa de São Luís, separada apenas pelo mar, 20 quilômetros. A minha relação com São Luís, eu sempre morei em São Luís, eu sempre convivi nesse espaço entre o mar, o beco, o sol, o calor, o sal, né? E a história, as ruínas, e isso desenvolveu, sendo meu chão natal, uma relação afetuosa. E muitos dos meus livros se transcorrem aqui. Um dos meus livros chama-se Bhagavad Brita, a Canção do Beco, onde eu designo, eu nomeio os becos como mestres na relação com o discípulo, e ele é que introduz o leitor nos mistérios da cidade. Mas também há um outro lado meu, um outro lado que é um lado, você sabe que os poetas são feitos de uma estranha substância, né, de ausência e de distância, né? E então, essa ausência, essa distância também é uma hora em que eu vejo isso e ele quer sair da cidade, sai em vários livros, vários temas, inclusive para a jornada de minha alma, que engloba muitos aspectos, e que eu vejo que eu preciso exatamente sair, criar uma ponte através da poesia, né, para vivenciar uma experiência maior de uma plenitude de qual eu ainda estou vazio, mas que quero preencher. Agora, é interessante também na sua poesia, uma coisa que me chama muito a atenção, é a relação pessoal com a poesia, né? Quer dizer, há uma coisa interessante, porque naturalmente que os poetas sempre usam a sua própria experiência nos poemas, isso é uma coisa até natural, mas muitos se encobrem, né? E você meio que se desnuda na sua poesia, né? Há essa relação muito profunda de falar de seus sentimentos muito íntimos, muito próximos na sua poesia também, né? Quer dizer, uma poesia quase intimista, no bom sentido do termo, né? Eu percebi muito claramente isso, não logo no começo, mas logo após o começo, que a poesia tinha uma característica em mim muito pessoal. Ela vinha com uma expressão criativa da minha alma, né? E como eu sempre abri o meu coração a todos os movimentos da vida, então muitos movimentos ela reflete a alegria, e também muitos movimentos refletem a tristeza, né? Então ela tem uma relação com a plenitude da minha vida, com a minha observação, com o meu ser, com o meu estar no mundo, com a relação com o amor, com a felicidade, com a alegria, com a cidade, com Deus.
uma das coisas que eu acredito plenamente, desde o começo, uma das coisas que a minha poesia quer reinstaurar é o diálogo com o sagrado. É uma das vertentes que ela tem. Porque eu acho que nós já temos perdido o sentimento de Deus, e cada hora os poetas eles estão perdendo o sentimento do mundo. E isso é um viés que eu tenho, de uma maneira muito clara, aproximar e trazer para a vida. Eu acho que poesia é um artefato lúdico, mas também ela nasce da alma, nasce da interação entre a fé, a razão, o sentimento, a percepção, e se torna muito próximo ao ser, a nossa expressão do ser. Agora, é um Deus interessante, porque não é aquele Deus judaico, hebraico, que castiga, que oprime, que não sei o que, de cobranças. Há uma relação mais tranquila com Deus na sua poesia, né? Quer dizer, é um Deus quase que idealizado mesmo, um Deus que é companheiro, né? Tem esse sentimento muito assim, que eu percebo na sua poesia, essa relação com Deus, né? Eu acho que a relação com Deus é uma relação espiritual. Eu acho que nós que somos herdeiros dessa tradição judaico-cristã, normalmente, principalmente com a pressão cultural contra a igreja, ele se reflete muito nessa visão de um Deus vingativo. Essa não é a minha relação. Evidentemente que eu tive que passar e transcender essa relação para compreender muitas questões. O Deus que eu lido, evidentemente, é um Deus de totalidade, mas que se afirma nos mistérios da fé e da razão, né? Que é muito próximo da realidade, que não está dissociado das lutas do mundo, ele não é idealizado no sentido de que eu construo, não, mas ele é muito palpável na minha realidade. Todas as coisas que eu construí na minha vida, eu vivo sempre nessa interação de jogos entre a providência, o destino e o arbítrio. E eu sempre tentei ver o rosto de Deus, ninguém vê o rosto de Deus, né? Ver através da poesia, em todas as manifestações, quer na visão cristã, quer na Cabala, quer na igreja, quer no Gita. Eu tenho esse livro, acabei de falar de você, do Bhagavad Gita, a Canção do Beco, que é paródico, né? Essa visão do sagrado me interessa bastante, porque eu acho que nós perdemos essa dimensão, que é uma dimensão cósmica, que hoje a própria física quântica recoloca em discussão, e da qual criou-se dois mundos paralelos. Um mundo que acredita na fé e um mundo que acredita apenas na razão fundamental. Quando a própria psicologia transpessoal, Jung e outros mais, eles acreditam que essa totalidade é preenchida pela fé, pela razão, e é exatamente no encontro entre essas duas polaridades que se encontra o fio da vida. E minha poesia quer se beneficiar da fé e da razão, mas aí mesmo fazer a sua história e lidar com sua realidade de construção do amor e da paz sobre o mundo.